Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Meu nome é Érica Murakami de Oliveira e hoje vou apresentar a vocês algumas obras que eu adquiri recentemente. Eu esperei acumular para que eu possa apresentar a vocês. São livros os quais eu tenho expectativas muito boas nas escolhas. Vamos lá? Sem mais delongas? O primeiro deles que eu tenho aqui para apresentar para vocês foi um presente. Meu aniversário foi dia 30 de setembro. Inclusive vou deixar linkado aqui para que você conheça a minha lista de desejos sem compromisso nenhum. Caso queira me presentear, também fique à vontade. Este é o primeiro livro que eu ganhei, O Falecido Mattia Pascal, de Luigi Pirandello. Luigi Pirandello é ganhador de prêmio Nobel, né? Eu já li um livro dele, que é o próximo que eu vou apresentar a vocês no Kindle. E o Carlos, do livro e-books, me presenteou com esses dois livros. Inclusive, eu quero reler o Um Nenhum em 100 Mil, que é este livro que eu acabei de falar a vocês. E ganhei essa edição aqui o primeiro contato que eu tenho com livros do Clássicos Unesp, né? É uma coleção que eu tenho muita vontade de conhecer inteira, porque a proposta dessa coleção é justamente trazer nomes clássicos para que o público que lê conheça, né? Inclusive tem uma apresentação muito excelente aqui no começo que ele fala que é uma porta de entrada para os cânones da literatura universal e que esta coleção ela não visa ter edições críticas e detalhadas, não. É para o leitor curtir a leitura. Então, gostei muito desta pequena apresentação que a editora Unesp traz nesta coleção Clássicos Universais. E se não me falha a memória, já foram apresentados pela editora Unesp mais de 20 livros dentro dessa coleção. As capas são muito interessantes. Pena que não dá para vocês tocarem, elas têm uma proposta aqui na sua edição física. Tá parecendo um pouco mais rosa, mas na verdade ela é vermelha, com estampas em dourado, sabe? E falando sobre o livro em si, este é um romance que ficou muito conhecido, O Falecido Mattia Pascal, virou filme inclusive, e o autor já estava quase por falecer quando esse filme estava sendo gravado. Luigi Pirandello é muito conhecido por suas obras teatrais e na Itália ele teve o seu renome, né? De fato. Muito embora na sua vida ele tenha vivido também na Alemanha, onde ele estudou, terminou seus estudos, né? Ele é pós-graduado, inclusive, em letras. Então é um cara que sabe o que está fazendo ali. Não ganhou o prêmio Nobel à toa, né? E hoje em dia ele é mais conhecido por esta obra aqui, O Falecido Mattia Pascal, que eu tive a grata surpresa de ganhar do Carlos. Muito obrigada, Carlos. Pretendo ler tão logo brevemente. Eu e as minhas promessas falhas, né? Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui abaixo para que você conheça melhor a sinopse desse livro e lhe interesse nessa edição de clássicos da Unesp. Muito bom, viu? Em seguida, conforme eu falei para vocês, ele também me deu de presente Um Nenhum em 100 Mil, do mesmo autor. Desta coleção, para quem já conhece clássicos e é leitor de clássicos, é muito famosa. É a coleção da Penguin Companhia. Tem um pós-fácil crítico. Então, essa já é diferente da proposta da edição anterior. Traz para quem gosta de ter um texto de apoio mais crítico, né? Essa coleção de clássicos da Penguin tem essa proposta, inclusive. Eu tenho alguns em casa, não pretendo ter a coleção inteira porque ela é muito vasta, né? Mas sempre que traz excelentes traduções em boas edições. A única questão é que elas não têm orelha, então se você se incomoda com essa questão de orelhas em livro, essas edições da Penguin são mais basiconas. A folha já não é tão confortável, mas é uma edição que é facilmente encontrada nas livrarias, tá?
É muito fácil de encontrar a Penguin Companhia. Nós temos aqui a história de um moço que é casado, agora falha o nome do moço, Vitangelo Moscarda. Vitangelo Moscarda se incomoda. Ele vivia uma vida normal até que um certo dia um amigo dele fala, um amigo não, a esposa dele repara no nariz dele, aquela napinha. Fala, acho que o seu nariz é meio torto. E a história se desenvolve aí, por causa do nariz torto dele, ele fica incomodado com esse nariz torto, e a discussão do nariz te leva a uma discussão muito mais filosófica que vai além dessa questão física do nariz, né? É um romance muito interessante, né? Pirandello tem essa questão teatral e cômica também. Fica aqui já a minha recomendação nessa edição física. Eu acredito que não tenha outras edições dele publicado no Brasil, só pela Penguin mesmo. Prosseguindo aqui, agora vamos para a lista, né? Os livros que eu comprei recentemente, acumulados aqui, né? Bom, o primeiro deles é este aqui, de não ficção. Quem me acompanha aqui no canal Em Busca de Sentido sabe que eu gosto muito de ler e entremear minhas leituras de ficção com não ficção. Eu acredito que seja isso importante para mim como leitora, né? Não consigo ficar lendo só um gênero ao mesmo tempo. E Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor, de Peter Attia. Peter Attia é um médico renomado nos Estados Unidos e neste livro ele vai trazer as suas questões de medicina, trata-se de uma medicina moderna, a medicina 3.0, em que não há tratamento somente dos sintomas, como a medicina atual. Tem uma questão de saúde mental e nem sempre um hemograma bom, né, um exame de sangue bom, com todos os parâmetros de acordo, estão em voga, né, em positivo com a sua saúde. Peter Attia traz essa questão de que você tem que ter também essa medicina preventiva com exercícios físicos, não somente uma dieta e vai além. E aí, maiores detalhes deste livro vocês vão encontrar na indicação do canal que eu peguei, que eu vou deixar linkado aqui abaixo para que vocês conheçam, de uma jornalista. O canal dela é difícil de se pronunciar, acho que é tipo SHHH. Ela se chama Michele. Michele traz umas indicações muito boas. Essa indicação, inclusive, ela pegou de um cara que é muito conhecido aqui na internet, que eu também sigo, que é o Wesley Delanogari, né? Ele traz umas coisas muito interessantes sobre a psicologia e sobre conhecimentos gerais, né? É uma figura muito conhecida aqui na internet. E é de lá que ela tirou essa indicação. Isso aqui vai ser um desafio para mim enquanto leitora e enquanto pessoa, porque eu não sou uma praticante ativa de exercícios físicos. Eu acredito que eu vá me surpreender neste livro. Esse é um desafio pessoal mesmo, tá bom? Aqui, ó, Outlive. Este eu comprei também numa promoção na Amazon. A edição, eu não consigo abrir agora que eu tô com a Rafa no colo, é muito maleável, muito gostosa de se ler e de se grifar. A capa também é muito boa. Que bom que as editoras têm pensado, acredito eu agora, após pandemia, talvez essa questão de papel esteja mais em conta para as editoras, né? Estão retornando papéis melhores, talvez eles estejam pensando nos leitores, né? Então aqui, ó, Outlive, de Peter Attia. Ah, tem um cara junto também, com Bill Gifford, que eu não sei quem é, perdão. Pretendo ler tão logo menos. Agora eu vou apresentar a vocês um outro livro, que é uma duologia, ou seja, 2 livros que eu estou curiosíssima em ler. Já fui convidada a fazer uma leitura coletiva, que é mais uma vez o Carlos, do Livros e E-Books. Vou deixar linkado aqui o canal para que vocês conheçam, caso vocês não conheçam o canal do Carlos. O Carlos lê coisas diferenciadas, então eu gosto muito das indicações dele. Já li várias coisas que ele indicou e que eu não me arrependo, inclusive o Luigi Pirandello é uma indicação dele também.
nós temos uma duologia chamada Brasil. Olha, 2 livros bem robustos que eu comprei de sebo. Essa edição você vai encontrar somente em sebos online, ela está esgotada, nunca mais foi publicada. Quem sabe um dia alguma editora preste atenção. Olha que título bacana, Brasil. Olha que capa linda. Essas edições antigas, vintage, eu acho que as editoras tinham mais criatividade, não sei, enfim. Eu sou meio vintage mesmo. E o volume 2, que é a capa das 2 torres lá de Brasília. Então, a gente tem aqui um rico romance histórico. Esse autor, o Errol Lincoln Lewis, ele é da África do Sul, ele nem brasileiro é. E ele vem à visita, não sei se turismo ou não, e ele gostou muito das terras brasileiras, gostou tanto que resolveu escrever um romance sobre o Brasil, um romance histórico, minha gente. Então vejam a preciosidade que você pode ter em mãos ou ler, sabe? Então eu vou ler com o Carlos muito brevemente para 2026, já fui convidada, topei a parada, meio doida, né? Mas vou ler aqui este romance que eu estou curiosíssima de conhecer e adentrar este universo de Errol Lincoln Lewis. Um romance histórico que vai desde o descobrimento do Brasil até a fundação de Brasília. Então ele passeou por vários estados brasileiros para escrever esse romance. Teve contato com diferentes culturas do nosso país. Então, acredito que tenha muito nacionalismo ali, né? Coisa que o brasileiro, às vezes, não dá muita importância à nossa literatura brasileira. Nós temos aqui na internet nichos que falam sobre a literatura brasileira, que reverenciam muito autores brasileiros, não vou negar, tem vários que leem, mas se formos buscar a maioria dos canais literários, eu que estou enfiada no meio dessa bolha, a gente ressalta muito autores de fora, né? Estadunidenses, europeus. Eu também leio muita coisa, não nego, também leio coisas da Europa, coisa dos Estados Unidos, porque o brasileiro é muito influenciado pela cultura de fora. Mas vamos ver como são os olhos também de pessoas que não são brasileiras e que se apaixonam pelo nosso país. Então eu te convido a conhecer também essa preciosidade. Eu acredito que vai ser uma grata surpresa. A pilha tá meio enorme aqui. Não cai, hein? Eu sou meio desastrada, minha gente. Quem me conhece sabe que eu sou desastrada. E aí, chegou recentemente, fiz uma comprinha da Amazon. Minhas compras não são muito robustas. Eu, hoje em dia, me controlo mais. Até porque o acesso dos livros está ficando cada dia mais difícil no Brasil. São preços de capa exorbitantes. Eu mostrei este livro em outros canais aí. A História do Caminhar de Rebecca Solnit. É um livro publicado aí pelo selo Martins Fontes, que também é uma livraria linda. Eu convido vocês a conhecerem a livraria Martins Fontes na Avenida Paulista. É lindíssima, é dividida por setores, você será bem atendido e, se não me falha a memória, no último andar você tem um setor de outlet, de livros que estão em promoção, no mínimo 30% ou 40%, se eles não mudaram. Faz tempo já que eu não visito, mas toda vez que eu entro lá eu não consigo sair sem comprar alguma coisa, né? Como boa leitora que sou. Este livro, que é a História do Caminhar de Rebecca Solnit, essa autora que foi muito falada anos atrás aqui no Booktube, Bookgram, porque ela traz muitas questões de feminismo, enfim. Na época eu me interessei não por causa do feminismo, mas porque esta aqui é uma das poucas obras que foi publicada aqui no Brasil que não retrata bem a questão do feminismo, e sim a história do caminhar. Antes de ter as minhas queridas 2 filhas, eu caminhava mais, sabe? Era uma pessoa um pouco mais ativa, mas que ainda tem a natureza sedentária. Eu acredito que eu vou aprender bastante, e para quem curte coisas que têm referências bibliográficas, Rebecca Solnit é historiadora de formação e tem uma robusta biografia de indicações e fontes bibliográficas no final desse livro de não ficção. Eu peguei essa indicação pela Letícia Bonfim, que tem um perfil hoje no Instagram. Ela já teve canal aqui no YouTube, né? Aí ela se cansou
e hoje ela só tem o Instagram, mas até hoje eu pego recomendações muito excelentes com ela, viu? E esse é um livro que eu peguei a indicação dela lá, que ela gostou bastante na época. E um livro que eu deixei especificamente para o final, para compartilhar com vocês, eu me segurei para não abrir, mas eu tive que abrir, porque senão não ia conseguir gravar esse vídeo. É esse livro lindão. Nossa, agora o negócio tá meio difícil. Não saiam daí, hein, minha gente. Ele que é meio desastrado, eu fiz uma pilha meio perigosa ali atrás. Ah, eu sou muito desastrada, hein? Este livro aqui, ó, Stolen, de Anne Helen Laestadius, uma coisa assim. Ela é uma autora nórdica, então eu ultimamente tenho lido muitas coisas, tenho me interessado muito de alguma maneira. Eu me interesso pela cultura daqueles países nórdicos frios. Não sei porquê, mas eu gosto muito ali. E este livro aqui, Stolen, você só encontra em inglês. Então vai ser um desafio para a Erika também. Eu leio livros em inglês, mas o meu inglês não é o suficiente para entender 100%. Eu dou uma garimpada aí. Tenho um nível básico, mas para leitura até que eu me viro, sabe? Inglês tem muito essas questões de entrelinhas que você tem que entrelaçando as falas para entender o contexto, né? Como ele não tem publicado no país, eu consegui um preço muito bacana na Amazon. Eu até estranhei, comprei para ver se era real mesmo e dizia lá que era capa dura por 31 e pouco reais. Eu falei, livro de fora por 31 reais deve ser mentira, né? Eu comprei, deve ser aquelas edições mais pocket em papel jornal. Vocês já viram as edições? As edições gringas, elas têm duas formas. Ou ela é em pocket, em papel meio parecido jornal, porque a gringada não liga para edição física, creio eu. Eles ligam mais para o texto. E aí tem um outro público que gosta de capa dura, né? E aí é uma edição lindíssima que eu não consigo abrir para vocês. Essa é a Jacket. E a edição dela é meio preta, a capa tem um stamp, hot stamp meio dourado, que muito lindo. Stolen vai contar a história de uma menina, é um romance de formação e que já virou filme ou série na Netflix. Como eu não assino mais Netflix, não assisti nem vou assistir, pretendo ler o livro primeiro. É um romance de formação que vai contar uma história de uma menina que, pasmem, vive uma cultura indígena num país nórdico. E aí lá nesse país nórdico são Sami, acredito que é assim que é a pronúncia. Cada um, quando é criança, escolhe um cervo e o cria como bichinho de estimação. Entretanto, vai acontecer alguma coisa com o bichinho de estimação dela e nessa história toda nos é apresentada a cultura indígena dos Sami, dos povos Sami, que é da autora deste livro. Vamos ver se eu consigo. Olha só que linda. Que linda essa estola. Muito linda, viu? Essa foto aqui ficou muito linda. E foi publicado pelo selo Bloomsbury. Bloomsbury, lá na Europa, foi o selo, a editora responsável por trazer a série Harry Potter ao mundo, né? Eu nunca li todos os livros do Harry Potter, mas eu fiquei tão curiosa que eu fui pesquisar a história da editora Bloomsbury, e ela tem a minha idade e ela é responsável por trazer muitos autores novos que ganham vários prêmios. Se você é um leitor que gosta de ler livros premiados, aí tem esses livros da série Harry Potter, que são conhecidos mundialmente, que ninguém dava nada por eles. A Bloomsbury foi lá e acreditou. E acredito que também Helen Laestadius seja talvez um sucesso mundial aí. Esta indicação em específico também peguei no canal da Michelle, vou deixar linkado aqui para que vocês vejam, e ela ficou muito grata com a leitura deste livro. Aí eu fiquei morrendo de vontade de conhecer, eu falei, vou comprar nem que seja no Kindle, mas como a edição física estava muito mais em conta, eu resolvi adquirir a edição física, né?
Então vocês viram aí que eu deixei acumular um book haul bem robusto, digamos assim, mas são livros que eu pretendo ler em algum momento. O Brasil eu sei que vai ser em 2026. Os outros só Deus sabe. Mas como boa leitora que sou, eu vivo de promessas. E quem sabe, aos poucos vão aparecer aqui no canal em algum momento. Né? Não me comprometo a ler todos eles em 2026. Não faço mais essas metas doidas, não. Vou lendo conforme a dança faz com que a gente se movimente. Bom, vocês têm comprado muitos livros? Tem muitas indicações boas para me dar? Lembre-se, eu gosto de ler coisas fora da caixinha da bolha que vocês encontram aqui na internet. Então me indiquem coisas fora da bolha que eu vou ficar mais feliz ainda. Mas se você ler também coisas que estão da bolha e que também pode se apaixonar, por que não? Sejam livros de ficção ou não ficção. Me contem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. O link de todos esses livros eu vou tentar deixar descrito aqui abaixo nos cards, sei lá como é que chama ali. E aí eu deixo aqui as minhas recomendações de leitura. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijo. Se você me acompanhou até aqui, um abraço. E até algum dia. Até um novo book haul por aí.